E aí, pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Rodrigo e a gente vai trabalhar com a física, né? Então a gente tem aí algumas aulas para a gente fazer uma revisão e já pedindo desculpa, né, pelo braço. Isso aqui acontece, né, normalmente em jogos do Grêmio, quando a gente faz gol, a comemoração é um pouco, né, maior do que deveria. Então acontece esse tipo de coisa aqui quando a gente dá um soco em alguma coisa e tal. Mas tranquilo, né? Vamos adiante. A nossa aula de hoje é sobre movimento, tá? Então, movimento a gente tem que associar a distâncias percorridas, certo? E a gente vai ver alguns tipos de movimentos especiais, digamos assim, que é o que aparece em prova, e o que a gente vai ver lá no final, inclusive, são os gráficos desses movimentos, que costuma aparecer bastante, certo? Vamos lá então, ó. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o movimento retilíneo. Velocidade é uma grandeza física vetorial, portanto, ela é composta de módulo, direção e sentido. Módulo é o número, o valor. Direção é horizontal ou vertical e o sentido é, por exemplo, horizontal para a direita ou para a esquerda. Quando a gente está falando em movimento retilíneo, a gente está dizendo que essa velocidade vai ter direção constante. Vocês podem ver no desenho que pode ser até sentido para a direita ou sentido para a esquerda, de A para B ou de B para A, mas a direção é constante. Tranquilo? Quando a gente falar de movimento retilíneo uniforme, o uniforme agora está associado ao módulo da velocidade. Então, além de ser um movimento retilíneo com direção constante, portanto, vai ter também o módulo constante. Ou seja, esse móvel vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais. O que significa isso? Velocidade é distância por tempo. Então, se aquele móvel percorreu 2 metros a cada segundo, ele vai percorrer sempre, a partir de agora, 2 metros a cada segundo. Certo? Isso significa que o seu módulo vai ser 2 metros por segundo. Tranquilo? Isso significa então que a velocidade é constante, mas que a aceleração é nula. A gente já vai falar sobre aceleração melhor, mas a aceleração é variação de velocidade por tempo. Se não existe variação de velocidade, eu não tenho aceleração. Inclusive, isso vai ser a única coisa que vai diferenciar o MR e o V daqui a pouco, que vai ser o movimento retilíneo uniformemente variado. Tranquilo? Então, distâncias percorridas iguais em tempos iguais, isso é velocidade constante, e o sinônimo disso para nós é aceleração nula. Como equação, a gente tem apenas uma, que é justamente uma variação de distância por tempo. Como isso é constante, a gente não tem aceleração, a gente tem apenas essa equação, só que vejam, a gente vai poder dizer que a equação horária da velocidade é essa aqui, onde, na verdade, essa é apenas um ajuste daquela anterior. Tranquilo? Delta S, que é a variação de distância, é S final menos S inicial. Então, fazendo aquele ajustezinho, a gente tem esse formato de equação que pode aparecer em algum lugar, mas nada mais é do que um ajuste, uma alteração da equação anterior, que é a própria definição de velocidade. Certo? O que é o MR e o V, então? É o movimento retilíneo uniformemente variado, onde o variado significa que, olha, agora a velocidade está variando em módulo, porque vocês podem ver que o movimento é retilíneo. Tranquilo? O que significa isso? Olha, agora a velocidade em módulo está aumentando com o passar do tempo, aceleração positiva, mas pode estar diminuindo com o passar do tempo, aceleração negativa, desaceleração, certo? O que a gente está vendo ali, ó, é que a velocidade varia uniformemente.
O que significa variar uniformemente? O sinônimo é o que está escrito embaixo. A aceleração agora existe, mas é constante. Então, a aceleração, por exemplo, de 1 metro por segundo a cada segundo, significa que a velocidade a cada segundo vai aumentar 1 metro por segundo. Por isso que a gente vai ter, né, metro por segundo a cada segundo, vai ter aquele metro por segundo ao quadrado que a gente está acostumado a ver, certo? Então, aquilo ali significa o quanto a velocidade aumenta. Vê que se tu tiver um menos na frente, esse menos significa simplesmente que a velocidade está diminuindo 1 metro por segundo a cada segundo. Tranquilo? Então aqui, ó, no caso de um MRUV, a gente vai ter, por exemplo, né, o móvel partindo do repouso, né, que a gente vê também muito em exercício, significa que a velocidade inicial é 0. Após uma determinada distância, o móvel, e portanto depois de um determinado tempo, o móvel agora vai ter uma velocidade. Ele parte do repouso, V inicial igual a 0, sofre uma aceleração, tanto é que depois de um determinado tempo e depois de ter percorrido uma determinada distância, ele passa a ter uma velocidade. Certo? Isso aqui é importante. O que é um movimento acelerado e um movimento retardado? Imagina que a velocidade está apontando aí para a direita de vocês. Se a velocidade está apontando para a direita de vocês, tá? De um móvel qualquer, e alguém empurra esse móvel para lá também, ou seja, provoca uma aceleração para lá, esse móvel certamente vai aumentar a sua velocidade. Perceba que se a velocidade está para a direita de vocês e alguém empurra o móvel para o outro lado, obviamente, portanto provoca uma aceleração para lá, né? Obviamente esse móvel vai sofrer uma redução de velocidade. Mas pensa assim, ó, se a velocidade aponta para a esquerda de vocês e alguém faz uma aceleração para lá, a velocidade aumenta. Se a velocidade está para lá e a aceleração é no sentido oposto, a velocidade diminui. O que eu estou querendo dizer? Quando velocidade e aceleração estão para o mesmo lado, o movimento é acelerado, eles se ajudam, a velocidade vai aumentar. Vê que eu falei para o mesmo lado. Pode ser os dois para a direita ou os dois para a esquerda, certo? Quando eles, né, logicamente, quando eles se atrapalham, ou seja, quando velocidade é positiva e aceleração negativa, ou o inverso, quando eles estão para lados opostos, essa velocidade vai acabar diminuindo, eu tenho uma desaceleração aplicada àquele móvel, portanto esse movimento será retardado. Tranquilo? Então cuidem, não é assim, ó. Quando a aceleração é positiva, o movimento é acelerado. Nem sempre. A aceleração pode ser negativa e o movimento ser acelerado, desde que a velocidade também seja negativa. Certo? É isso que a gente está vendo aqui. Então, por exemplo, lá, ó, vê que velocidade e aceleração para a direita ou velocidade e aceleração para a esquerda, os dois para o mesmo lado, é o movimento acelerado. Quando estão para lados opostos, movimento retardado. Tranquilo? Equações. A gente tem 3 equações, né? Vamos direto para o que interessa, né? Porque a gente não tem lá muito tempo. A gente tem 3. A primeira relaciona velocidade e tempo. Se a gente passar o VO para o lado de cá, a gente vai ter V menos VO. Divide por tempo, a gente vai ter a definição de aceleração, que é variação de velocidade dividido por tempo. Semelhante ao que a gente tinha no MRU agora há pouco, certo? Só que a gente põe dessa maneira, né, que é a chamada função horária da velocidade, para a gente ter, então, uma relação de velocidade e tempo. E lá está a aceleração. A segunda equação é essa, S igual a SO mais VOT, AT ao quadrado. Então, vê que a gente tem a aceleração de novo, mas a relação agora é de posição e tempo, distância e tempo. Tranquilo? A terceira equação, que é a chamada equação de Torricelli, tem essa relação de V ao quadrado, 2A ΔS,
vê que a gente tem de novo a aceleração e agora a gente não tem tempo aqui. A relação é de velocidade e posição. Então a gente tem 4 coisas no MRUV. Uma tem que existir nas 3 equações, porque essa é a única coisa que define, inclusive, o MRUV, que é a aceleração. Então essa está nas 3, tinha que estar, né? Porque essa define o MRUV, tá? Das outras 3 tem velocidade, distância e tempo. A gente tem uma equação que relaciona velocidade e distância, outra que relaciona distância e tempo, e uma terceira que relaciona velocidade e tempo. Então agora fica muito complicado. Imagina assim, ó, o exercício não te dá a informação de tempo. Tu vai usar qual? Tu vai usar essa aqui, porque essa não precisa do tempo. É essa análise que a gente tem que fazer. Muitas vezes o exercício basta que tu consiga interpretar por que caminho tu tem que andar. Esse caminho, o principal, na verdade, acaba sendo escolher a relação que tu precisa, a relação correta que tu precisa usar. Tranquilo? Então assim, ó, existe um outro movimento importante que é o movimento de queda livre. Esse a gente vai falar no quadro, né? Então nós vamos fazer uma mágica aqui assim, ó, que é para surgir um giz. E esse movimento de queda livre, a gente vai entender ele como sendo um MRUV na vertical. Por exemplo, se eu soltar esse objeto aqui, pode ser que ele quebre no chão ou vou ser descontado. Um apagador, por favor. Bom, se eu pegar um apagador e abandonar ele de um determinado ponto, é óbvio que ele vai cair. Por quê? Já existe uma aceleração que a gente conhece, que é a aceleração da gravidade, aquele 9,8 ou 10, né, metros por segundo ao quadrado. Vê que é abandonar. Abandonar significa que a velocidade inicial do apagador é 0. Como existe uma aceleração que aponta para baixo, é óbvio que ele vai acelerar para baixo, né? Percorrer uma distância, né, normal. Ou seja, é um MRUV de pé. Tranquilo? Exatamente por causa disso, a gente tem 2 vantagens em relação àquelas equações, que a gente vai ver aqui agora. Então, olha aqui, ó. A primeira equação que a gente tinha era aquela V igual a VO mais AT, certo? Vou ter que juntar o apagador. Ó, essa equação aqui, qual é a vantagem? A gente não tem VO, porque partiu do repouso, é 0. E no lugar de aceleração, que antes poderia ser qualquer número, né, qualquer valor, agora a gente vai ter G. Porque é constante, né? É sempre essa, pelo menos na Terra, né? Então, ó, GT, V igual a GT. A segunda equação era aquela que tinha assim, ó, S igual SO mais VOT mais AT quadrado sobre 2. Vê que para essa segunda equação aqui, a gente também não vai ter VOT, né? Porque VO é 0. E no lugar ali, ó, de aceleração, novamente a gente vai ter GT. Vê que esse S0 significa a posição inicial do móvel. Ora, normalmente a gente vai poder dizer que a posição inicial dele é uma posição igual a 0, né? Porque se ele sai do 0 e vai para o 2, eu sei que isso aqui vale 2. Eu poderia dizer que ele sai do 8 e vai para o 10. Mas para quê, né? Começa do 0. Então, normalmente, a gente vai dizer que isso aqui também é 0. Então, fica S igual a GT ao quadrado sobre 2, né? E a última equação, aquela que era do Torricelli, V quadrado igual a VO quadrado mais 2A delta S, onde já deu para entender, né? Novamente aqui, ó, VO é 0 e aqui, ó, 2A, né? Vai ser 2G de novo. Porque essa aceleração, aquela informação mais importante que a gente tinha que obter antes, agora a gente já tem. Então, ó, o movimento de queda livre é um MRUV na vertical simplificado, porque sempre vai ser abandonado, portanto, sempre a velocidade inicial é 0, e a informação mais importante, aquela que a gente precisava, a gente já tem, que é o G. Tranquilo? Então vamos lá. Ó.
O próximo passo para a gente estudar aqui, ó, é o lançamento horizontal. Lançamento horizontal é aquele, por exemplo, tu joga uma bolinha de cima da mesa, ela anda, né, em cima da mesa e aí ela acaba caindo. Então ela descreve esse movimento que a gente está vendo ali e nada mais é esse movimento do que um MRU para a direita, né? Então na horizontal é um MRU e na vertical é o movimento de queda livre, né? A gente tem aqui no desenho, ó, o movimento real, que é aquele ramo de parábola ali, comparado ao movimento de queda livre. Se eu jogar uma bolinha para frente da mesa e a outra eu deixar cair, elas vão descrever exatamente esse movimento e vão cair juntas. Por quê? A única diferença de uma para outra é que uma recebeu uma velocidade constante na horizontal, a outra não. Tranquilo? É como se a bolinha caísse até o chão e depois andasse uma determinada distância com velocidade constante. Só que acontece ao mesmo tempo. Então a gente tem aqui uma soma dos dois movimentos, né? Os dois movimentos que a gente já viu acontecem ao mesmo tempo. A gente pode analisar o lançamento horizontal separadamente. Analisa o que aconteceu na vertical, analisa o que aconteceu na horizontal. Tranquilo? Indo adiante, agora os gráficos, né? Sobre gráficos, de maneira geral, a gente tem três coisas que a gente precisa sempre prestar atenção. Qualquer gráfico, de geografia, de matemática, de química, de história. História tem gráfico? Tá, de história, de qualquer coisa. Ó, a primeira coisa que se olha são os eixos. Por quê? Parece idiota, mas os eixos te trazem a informação do gráfico. No caso de cinemática, que a gente vai ver agora, o fato de ser velocidade por tempo ou distância por tempo, o mesmo risco que está ali te dá uma informação completamente diferente. E a gente pensa assim, eu sempre olho os eixos. Sempre olha, mas os maiores erros em gráficos é justamente interpretar ele ao contrário, porque tu não prestou atenção que agora era velocidade por tempo e não distância por tempo, por exemplo. Tá? Então, presta atenção, olha os eixos primeiro para tu saber do que está falando. A segunda coisa que tu olha é se a multiplicação dos eixos te dá alguma coisa que preste. Tem um gráfico de pressão por volume, que não é o nosso assunto aqui. Pressão vezes volume te dá trabalho termodinâmico, no caso. Bom, se a multiplicação dos eixos te dá alguma coisa que preste, e no caso é trabalho termodinâmico, a área sob o gráfico vai te dar essa coisa que preste. Isso salva muito exercício de gráfico. Tranquilo? Vale para qualquer parte da física. E a terceira coisa é se a divisão dos eixos te dá alguma coisa que preste. Se esse eixo Y dividido pelo eixo X te dá alguma grandeza física importante, é aquela história da declividade do gráfico, a inclinação do gráfico, a tangente do ângulo. Aquela história lá vai te dar essa informação. Tranquilo? Vamos sempre, né, tentar cuidar desse tipo de coisa aqui. No caso da cinemática, a gente vai ter três tipos de gráfico, né, que é aceleração por tempo, velocidade por tempo e distância por tempo. A aceleração por tempo é o gráfico mais simples, né, de entender, é o que tem menos variáveis, digamos assim, e portanto é o que menos aparece na prova. Mas enfim, aqui ó, aceleração por tempo. Lembra que no nosso caso, no MRUV, onde tem aceleração, ela é constante. Então a gente só pode ter um gráfico que é constante acima do eixo do tempo ou abaixo do eixo do tempo. Isso significa uma aceleração constante positiva, uma aceleração constante negativa. Vê que se a aceleração se esse gráfico tivesse sobre o eixo do tempo, significaria constante e igual a zero. Significaria um gráfico de MRU, portanto. Tranquilo? Olha aqui, ó, que é exatamente o que está aparecendo aqui à esquerda. Importante lá o gráfico da direita que, se a gente tem, então, um gráfico de aceleração por tempo, qual era a segunda coisa que a gente olhava no gráfico? Se a multiplicação dos eixos te dá alguma coisa que preste. Ora, aceleração vezes tempo te dá a variação de velocidade. Então, a área sob o gráfico, nesse exemplo a gente tem
de um determinado tempo 1 até um determinado tempo 2, né? Essa área vai me dar exatamente qual foi a variação de velocidade. Tranquilo? Esse é o gráfico, tipo de gráfico que mais aparece, velocidade por tempo. Então a gente pode ter primeiro velocidades constantes, tranquilo? Ó, velocidade por tempo, acima do eixo do tempo a gente tem uma velocidade que é positiva, constante. Lá, ó, vai ser negativa e constante. Tranquilo? Porque está abaixo do eixo do tempo. Vê que é o mesmo gráfico da aceleração, né? O mesmo risco da aceleração. Mas isso aqui, ó, se está falando de velocidades constantes, significam gráficos de MRU. Lá era MRUV. Então, aquela coisa de olhar o eixo, tá? Pode acontecer isso, ó. A velocidade está aumentando conforme passa o tempo. A declividade desse gráfico é para cima, certo? Então a gente tem a velocidade aumentando conforme passa o tempo, isso significa uma aceleração positiva. Adivinha o que vai ser um gráfico lá da direita, onde a velocidade vai diminuindo com o tempo? Uma aceleração negativa. Então vê que a declividade do gráfico vai me dar a aceleração. Por quê? Velocidade dividido por tempo, eixo Y dividido por eixo X, vai me dar uma coisa que preste. Essa é a terceira coisa que a gente tem que olhar no gráfico, lembra? Então isso vai me dar a aceleração do gráfico. Outra coisa importante, no caso da velocidade positiva ali, por exemplo, né, e constante, a gente tem o quê? Velocidade vezes tempo. Então, toda vez que a multiplicação dos eixos me dá alguma coisa que preste, a área sob o gráfico vai me dar aquilo que, no caso, vai ser a variação de distância. Tranquilo? Então, ó, gráfico de aceleração por tempo, a área me dava variação de velocidade. Gráfico de velocidade por tempo, a área me dá variação de distância. Tranquilo? O terceiro tipo de gráfico, distância por tempo, a gente pode ter assim, ó, distância aumentando conforme passa o tempo ou distância diminuindo conforme passa o tempo. Mas vê que de maneira linear, tá vendo? A distância está aumentando ou diminuindo uniformemente com o tempo. Isso a gente viu que é MRU, né? Por quê? Isso me dá uma velocidade constante, positiva, porque a inclinação está para cima, o móvel está indo para frente. Lá no gráfico da direita, o móvel está indo para trás, ele está diminuindo a distância, ele está indo para trás, velocidade negativa, né? Conforme passa o tempo, a velocidade é negativa e constante. E aí esse gráfico é o que mais aparece, talvez, de distância por tempo. Por quê? Agora a gente tem uma parábola, tá vendo? Ou virada para cima ou virada para baixo. Quando está virada para cima, a carinha está sorrindo ali, ó, a aceleração é positiva. Quando a carinha está triste, a aceleração é negativa. Tranquilo? Porque tu lembra que nas equações, lá inclusive do MRUV, qual era a relação de posição com o tempo? Volta lá se tu preferir, para dar uma olhada, mas a gente tem lá um S igual a aceleração e tal, tempo ao quadrado. Ou seja, eu tenho uma função de segundo grau, eu tenho uma parábola envolvida, tá? Então a gente tem aqui, ó, no gráfico da esquerda, um móvel que está indo para trás, digamos assim, mas está sendo freado, até o ponto lá que ele vai começar a ir para frente de novo. Por quê? Porque ele tem uma aceleração positiva. Lá é ao contrário, né? Ele está indo para frente, vai acabar chegando no máximo lá do gráfico e a partir dali ele vai ir para trás porque ele tem uma aceleração negativa, tá? Então guarda a relação essa parabólica aqui, né? Esses gráficos aqui, com aceleração positiva ou negativa, portanto, isso aqui significa gráfico de MRUV. Certo? Tranquilo? Então assim, ó, como cola, né? Para tu escrever na mão e tal. Não, claro que não, né? Ó, em exercício de MRUV, a informação fundamental é a aceleração. É claro, por quê? Porque é a aceleração que define que aquele movimento é MRUV. Lembra que em queda livre, por exemplo, tu já tem essa informação que é o G, que é a aceleração da gravidade.
Em gráficos, prestem atenção sempre nos eixos. Sempre, em qualquer gráfico. Tu viu ali que se é velocidade por tempo, a área, por exemplo, te dá uma coisa. Se é aceleração por tempo, a área te dá outra coisa, porque mudou os eixos, mudou a informação. E muitas vezes as propriedades do gráfico fornecem a resposta. Que propriedades? Aquela que se a multiplicação dos eixos te dá alguma coisa, tu acha essa coisa através da área, e se a divisão dos eixos te dá alguma coisa, tu obtém isso através da declividade do gráfico, tangente do ângulo e tal. Certo? Então era isso por hoje, nossa aula vai terminando. Até a próxima aula. Beijo para vocês. Valeu, Rodrigo. Ficou bom. Valeu. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em nossos cursos. YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.